Olá, pessoal que nos assiste. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço também a presença dos nossos convidados aqui, é uma honra recebê-los. Eu me chamo Carol Fernes, sou estudante de História da Arte pela UFRJ e também sou mediadora do Museu Dom João VI. E eu estou aqui com o Jean também. Se apresenta, Jean, para o pessoal te conhecer. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenhamos uma boa entrevista e uma boa apresentação. Mas eu me chamo Jean, sou estudante de História da Arte também, né, concluinte da EBA UFRJ, e estou aqui com vocês hoje, né, como entrevistador, assim como a Carol, para que a gente possa dar conta aí dessa entrevista grandiosa. Isso. E, então, para quem não conhece, essa entrevista está sendo organizada pelo projeto Museu Dom João VI, um museu fechado, mas de braços abertos, que foi criado em 2019. E ele nasceu com o objetivo de levar à sociedade e à comunidade acadêmica o acervo e a produção intelectual sobre a instituição através de três eixos principais, que são a elaboração de materiais didáticos, a divulgação do acervo e a criação de roteiros culturais para tentar ultrapassar esse isolamento que aqui o museu foi submetido por conta do incêndio que ocorreu no prédio da reitoria em 2016. Então, essa entrevista faz parte da Semana de Artistas Negros, que está acontecendo nesse mês de novembro. E essa iniciativa acontece por conta de uma necessidade de dar mais visibilidade à produção dos artistas negros da Academia Imperial de Belas Artes e da Escola Nacional de Belas Artes, cujas obras integram o acervo do Museu Dom João VI e também do Museu Nacional de Belas Artes. A programação visa não só colocar em destaque a produção dessas figuras tão importantes dentro da história da arte, como também refletir sobre a representação dos corpos negros nesse contexto. Assim, além dessa entrevista, a nossa agenda também conta com lives, posts sobre os artistas, podcasts e também um mini curso, todos organizados de maneira colaborativa pelos extensionistas e por alguns outros membros da comunidade acadêmica. Então, dito isso, agora eu passo a palavra do Jean para apresentar mais o grupo. Obrigado, Carol. Nesse momento, né, já que tanto Carol quanto eu nos apresentamos, a semana foi apresentada, o museu, o projeto, agora é hora do público saber quem são vocês, né, que estão aqui com a gente. Então, a gente pede rapidamente que vocês possam apresentar, dizendo o nome de vocês e a formação, tá bom? Olá, eu me chamo Cláudia Rocha, sou museóloga e chefe da divisão técnica do Museu Nacional de Belas Artes. Meu nome é Ana, sou antropóloga e funcionária do Museu Nacional de Belas Artes. Bom, meu nome é Tobias, eu sou museólogo e sou servidor no Museu Nacional de Belas Artes, no Departamento de Educação. Olá, boa noite. Eu me chamo Cíntia dos Santos Calado, sou historiadora, sou doutoranda também do PPGAV, Programa de Artes Visuais da EBA do FRJ, e trabalho no Arquivo Histórico do Museu Nacional de Belas Artes. Ótimo, pessoal. Muito obrigado pelas apresentações. E nesse momento a gente vai iniciar efetivamente a nossa entrevista, né? Então a gente vai fazer a pergunta e a gente pede que vocês possam responder da melhor maneira que vocês acharem, tá bom? Então, já começando, né, falando sobre a exposição, eu queria que vocês pudessem trazer um pouquinho como que se deu a definição do próprio nome da exposição, né? Das galés às galerias, representação de protagonismos do negro no acervo do Museu Nacional de Belas Artes. E quais foram as motivações de criação dessa exposição em específico? O título ele foi uma ideia minha, né? Eu tive essa ideia das galés às galerias, justamente para fazer essa contraposição, né, de um termo ao outro. O que seria isso? Né? Porque as galés, porque nós sabemos que a maioria dos negros que vieram no tráfico escravagista, né, no tráfico negreiro, eles vieram naqueles navios que nós chamamos de navios tumbeiros, né, justamente onde os negros vinham escravizados. E em grande parte morriam nesse trajeto, né? Que nada mais é do que as galés desses navios, né? Então, em contraposição a esse negro escravizado que está vindo para o Brasil, né? Dentro desses navios tumbeiros, nas galés, e como nós estamos falando dele na perspectiva de arte, dentro de um museu, né? E a ideia
é que eles alcançassem um outro espaço, né? Já dado pela palavra galeria. Por que um outro espaço? Um outro espaço de maior significativo, né? De maior significância, que seriam as galerias dentro dos próprios museus. Por isso que o subtítulo, né, da exposição é Representações e Protagonismo do Negro. Por que representações? Porque no acervo do Museu de Belas Artes, nós percebemos isso ao fazer a exposição, a grande parte do negro ali representado, a grande parte do negro ali presente, mostra que ele era representado, entendeu? Não mostra que ele era protagonista. Então, nós lançamos também, dentro dessa ideia, para além da representação, procurar no acervo do Museu Nacional de Belas Artes, onde esse negro também seja protagonista. E, nesse caso, aí nós fizemos o subtítulo, né? Representações e Protagonismo do Negro no acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Entendeu? Foi essa a ideia inicial do título da exposição. Eu esqueci qual era a segunda pergunta, Jean. Você perguntou aí mais alguma coisa? Perguntei quais foram as motivações para criar essa exposição. Ah, tá. A exposição ela foi exibida em 2018, e em 2018 nós tínhamos duas efemérides, né? Eram os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil e também a questão dos 200 anos da memória, entendeu? Uhum. Da memória, porque naquele ano, em 2018, estava completando 200 anos da criação do primeiro museu, né, nas Américas, que era o Museu Nacional, entendeu? E nós, como nós temos sempre reuniões de trabalho coletivas lá no museu, a então diretora Mônica Chechel estava pensando, né, nos provocou a fazer pensamentos, a produzir alguma coisa em torno desses 200 anos, né? E você sabe que essa questão da memória também é um espaço de disputa, né? Existem memórias que são cultuadas e outras não. Então, sempre me incomodou muito quando se tratava da questão da memória, falava apenas de algumas memórias, né? Determinadas memórias eram relegadas. E aí eu lancei para ela, falei assim, olha, nós estamos comemorando também os 130 anos, entendeu? Que é uma memória que ficou um pouco apagada, esquecida e subalternizada, né? E ela de pronto aceitou a ideia da nossa exposição para dar visibilidade a esse grupo que muito fez pelo Brasil e que não estava ali tendo muita representação dentro desse pensamento e dentro dessas comemorações dos 200 anos. Entendeu? Então, Jean, esse é o pano de fundo, mais ou menos, da motivação para a realização dessa exposição. Ótimo, Tobias, muito obrigado. É muito importante, né, falar sobre representação, né, porque, assim como você disse, o museu tem esse papel também, né? E aí, se tratando disso, eu queria saber, assim, como que se deu, por exemplo, os núcleos dessa exposição, né? Quais foram as temáticas abordadas, assim, como que foi efetivamente esse processo, né, de construção dos núcleos? Jean, então, assim, interessante, né, que, assim, dando continuidade aí à história que o Tobias estava nos contando, né? Então, quando se teve essa aprovação aí dessa exposição, né, o interessante também é que o Tobias coloca essa sugestão numa reunião de funcionários, né? Então, não era uma reunião técnica, era uma reunião com todos os funcionários do museu. E então todos ali ficaram impactados com a mesma proposta, né? Então isso também é uma novidade, né? Porque reuniões gerais, né? Assim, com a direção não se tratam de assuntos assim específicos. Então ele colocou esse assunto e todos ficaram assim mobilizados com o tema, né? E naturalmente houve essa aprovação. E aí a etapa seguinte foi a constituição do grupo, né?
E então, na verdade, o grupo ele ficou composto por 5 pessoas, né? Éramos nós três, e mais a Heloísa Souza e a Edson Nóbrega de Souza. Então, são antropólogos, historiadores, museólogos, sociólogos, então, que participaram desse grupo. E aí a gente passou a interagir mais, né, com o acervo dentro desse recorte, dentro dessa temática. E passamos a fazer, então, um outro tipo de levantamento do acervo mais específico para ver essa questão do protagonismo, que a proposta do Tobias era a questão do protagonismo. E nesse levantamento, a gente, então, descobriu exatamente isso que o Tobias está dizendo. Então, a maior parte, né, das obras, né, que a gente tem na coleção, aí, nas coleções do Museu Nacional de Belas Artes, elas trazem a questão da representação. O negro sendo representado em pinturas, gravuras, esculturas, né? Então, a figura dele. Então, assim, um acervo muito grande. Então, com a gente poucas obras diante da quantidade de acervo que é. Então, a gente tem 22.000 obras, né, de acervo museológico. Então, acervo museológico que a gente tem é pintura, escultura, ou seja, todo esse tipo de produção. Então, dentro desse aspecto, o que a gente tem de produção de artistas negros era muito pequena. E aí a gente esbarrou também nessa questão, quem eram essas figuras negras? Então, quem eram esses artistas? Quem são esses artistas negros? E aí a gente, lógico, está bebendo na fonte, né, do Emanuel Araújo, que começa, né, apresentando isso. Na verdade, o José Roberto Teixeira Leite, lá em 1988, né, ele faz um livro pioneiro sobre essa questão dos pintores negros, né? E aí, esse é o primeiro movimento, né? E aí a gente tem a figura do Manuel Araújo, que, além de artista, é colecionador, né? Então, ele traz bastante, né, essa presença do artista negro. E então a gente ficou com uma questão, um problema para resolver. Então, como que a gente ia tratar, né? A questão nossa era o protagonismo. Tínhamos poucas obras, né? E um universo muito grande de obras, né? Que tratavam dessa questão da representação, né? Então, aí a gente tem essa coisa do trabalho de grupo no sentido de justamente repensar essa proposta, né? Então, deveríamos tratar somente do protagonismo, deixando de lado essas obras, né, que tratam da representação, que tem uma riqueza muito peculiar, muito específica. E aí foi que a gente então repensou, né, essa proposta expositiva de forma a não perder a riqueza das representações, porque elas trazem várias histórias também, né? Então, uma redenção de Cã, né? Então, que foi o mote aí do terceiro núcleo, né? Então, assim, a gente tem várias obras, né, que tem o negro representado, que tem a questão da problematização também, a questão do título das obras que foram atribuídos, né, em relação aí da escultura, né? Então, obras que têm título de pretinha, negra, cabeça de negro, né? Então, a gente não tem uma questão da personificação. Então, assim, a gente foi levantando, né, essas questões, essas problemáticas, e resolvemos, então, incorporar isso no discurso, né, no discurso expositivo. E acabou que eu acho que foi a grande riqueza, porque mesmo, né, foi o grande mote da exposição, porque a gente ficou diante desse problema, e a resolução desse problema foi a conversa, né, entre esses mundos. E isso, então, nos possibilitou a criar um discurso expositivo dividido em 3 módulos, né? Que aí depois a gente pode estar falando aqui mais especificamente, mas um módulo introdutivo, né? Mais sobre essa questão dos séculos iniciais, lá 18, 17, 16, né? E aí depois a gente tem esse segundo núcleo, que é basicamente sobre essa questão das representações, e um terceiro núcleo sobre essa questão do protagonismo, né? Então, assim, em linhas gerais, foi essa questão que é bastante interessante, a gente, num processo assim, expositivo, né, como que você vai reagindo diante desses desafios que se apresentam, né? E aí foi bem interessante. Então, a gente conseguiu articular aí essas vozes, essas falas que até hoje estão aí presentes, né? Porque é uma exposição de 2018 e a gente continua, né, falando sobre ela. Eu acho isso muito, muito importante, muito bacana, que isso
levou, né, a outras ações, né, outras ações institucionais, né, do museu, que a gente vai poder estar falando aqui mais detidamente aí, mais à frente. Tobias, você vai trazer também? A Ana vai falar, não quer falar do segundo núcleo, Ana? A Ana foi responsável pelo segundo núcleo. Ótimo. Vou falar, então, complementando, né, já continuando a fala da Cláudia, a gente acabou, então, né, como ela disse, a maior parte desse acervo, né, é essa questão da representação e tudo, e aí a gente dividiu, então, né, quer dizer, os primeiros e os segundos núcleos são essa questão do negro representado. E a gente eu acho que assim um dos desafios é que quando a gente foi se deparar, né, com as temáticas dessas representações, são temáticas ligadas ao processo da escravização, muitas vezes a invisibilização, porque o primeiro núcleo trata ainda desse período de colônia e império, né? Quer dizer, o período ainda da escravização, e nós sabemos que eram imagens muito feitas, né, por artistas europeus, Rugendas, Debré, Modesto Brocos, e imagens feitas, né, por um outro europeu, para um outro europeu, quer dizer, é muito essa questão dessa criação da alteridade, e aí, assim, como lidar com isso, né? Se é um acervo, né, que trata de um tema racista, como você mostrar esse acervo de forma a suscitar um questionamento, e não você estar reificando essa questão do racismo. Então, isso, assim, eu considero assim, que foi um desafio grande. Eu acho que depois o Tobias pode até falar, né, quando a gente recebeu crianças em idade escolar, que elas até questionaram o Tobias, se o Tobias tinha sido escravizado, e aí foi uma oportunidade até para fazer uma discussão sobre isso, mas isso vou deixar depois o Tobias, se quiser falar melhor. E aí assim, a obra Redenção de Tanto também, né, uma obra assim, complicada, né, com uma representação racista, da questão do branqueamento, mas a gente resolveu assim, se é o que está no acervo, a gente sabe que está nos livros escolares, então vamos encarar ela de frente, né, vamos botar ela num local que suscite até provocação. Então, a gente pensou muito essa obra para fazer essa transição do primeiro núcleo da escravização já para o segundo núcleo, né, da primeira metade do século XX, com essa ideia, né? Então, quer dizer, é uma obra que está mostrando essa questão da ideologia do branqueamento, também dessa, né, da ideologia da mestiçagem, quer dizer, é uma obra que fala o imediato pós-abolição, né? Então, como essas elites, né, governamentais da época estavam lidando com essa questão, né, de um largo contingente de população negra e tudo, e aí mostra um pouco essa transição no século XX, em que você passa a ter, né, uma integração do negro à sociedade brasileira, mas de uma forma um pouco contraditória, né? Sempre nessa chave da mestiçagem e a chave da cultura popular. Então, eu acho assim, é importante falar que o segundo núcleo trata muito ainda do negro representado, quer dizer, era o negro pintado, né, por artistas brancos, mas de alguma forma você pode falar que você já tem algum protagonismo, como o negro aparece enquanto um produtor de cultura, enquanto um produtor de cultura popular, né? Então a questão aparece nessas representações a questão das religiões de matriz afro-brasileira, a questão da música, né, do samba, do maracatu, o próprio futebol,
as baianas, né? A figura das baianas, a feira. Então, eu acho interessante que, se por um lado a gente pode ver nesse segundo núcleo, tem essa questão da exotização, tem também, né, obras que retratam a questão da pobreza, tem toda essa questão que a Cláudia falou, né, desse anonimato, dessa invisibilização na própria nomeação das obras, né, cabeça de negro, cabeça de crioulo, mas, por outro lado, eu gosto de destacar que tem um primeiro vislumbre, eu diria, de protagonismo do negro enquanto produtor de cultura. É claro que a gente sabe que, como já falei, né, é uma questão um pouco contraditória, porque o quê? É o negro que está produzindo essa cultura popular, então seria essa chave, né, de uma nação mestiça, é ali na cultura popular que está a essência dessa nacionalidade mestiça, né? Então tem essa questão, mas eu acho que a gente pode ver um pouco assim por esses dois lados, e aí o que nos leva já a um outro nível de protagonismo, que aí sim, né, aparece no núcleo 3, que é o negro enquanto um artista visual, e aí eu vou passar a palavra para o Tobias. Só para dar um contexto assim, o terceiro núcleo, ela vai tratar, como a Ana acabou de dizer, desse protagonismo do negro no acervo lá do Museu Nacional de Belas Artes. Mas até nesse protagonismo, Carol, é importante que a gente reparou assim, olha, o protagonismo, nós falamos muito do artista, né? Do homem, né? Do pintor. E a mulher? A gente não... Será que nós tivemos alguma aqui? E, curiosamente, nós encontramos sim, Carol. Encontramos 2 artistas, 2 mulheres, né? Deve ter até mais, entendeu? Mas pelo período que nós e o tempo que nós tínhamos para realizar a exposição, nós encontramos a Maria Auxiliadora, né? Que é uma pintora lá de São Paulo, né? É uma pintora naif, e a Anice Nascimento, que é uma pintora do Espírito Santo, também outra pintora naif que pintava os cacau, né? Era daquela região ali, da zona produtora de cacau. Enfim, então nós conseguimos fazer esse recorte. É importante notar o seguinte, que quando nós falamos desse protagonismo do pintor negro na academia, nós temos que lembrar que a academia era um espaço dedicado à elite, a fazer os símbolos da elite. E eles estavam ali dentro de um jugo canônico, né, da própria Academia Imperial de Belas Artes, onde eles tinham que seguir as regras, né? E as regras nem sempre eram tão simples. E conseguir se sobressair, vocês estão aí na EBA, sabe? Conseguir sobressair dentro dos cânones, numa sociedade escravocrata, não é fácil. Então, nós vamos ter lá um dos primeiros pintores a ter destaque, que foi Estevão Silva, entendeu? Estevão Silva é um dos primeiros pintores negros, né, a ter destaque dentro da Academia Imperial de Belas Artes, que é um pintor que, inclusive, foi expulso da academia ao questionar uma premiação, que ele sabia que ele tinha condições, ele e os colegas, né, quem diz isso não sou eu, é o Quirino Campo Fiorito, ele sabia que na Exposição Geral de 1879 ele ganharia facilmente o primeiro lugar, mas ele acabou ficando em segundo e ele recusou a premiação na frente do imperador, que estava no salão. Vocês conhecem essa história. E vocês sabem que um negro usar a palavra era interpretado como sinal de ousadia. E, como tal, ele deveria ser punido. E isso aconteceu com Estevão Silva. Ele acaba sendo expulso da academia, né? Mas, curiosamente, que aí também já fica para investigação futuras, ele vai dar aula no Liceu de Arte e Ofício, né? E, curiosamente, é lá no Liceu de Arte e Ofício do Rio de Janeiro que ele vai receber a premiação de Cavaleiro da Ordem da Rosa, das mãos do mesmo imperador, onde ele ousou recusar o prêmio nos salões da
da Academia Imperial de Belas Artes. Então, nós estamos falando de espacialidade que tem tratativas diferentes em relação ao negro. Entendeu? Então, também participou nessa exposição, no protagonismo, o Leôncio Vieira, Firmino Monteiro, o Rafael Frederico, que, curiosamente, foram professores também, além de artistas excelentes que foram, né? Isso quem diz é a crítica, né, do Gonzaga Duque. Gonzaga Duque vai falar maravilhas desses pintores, entendeu? E eles foram, inclusive, professores, né? Também teve o Rafael Pinto Bandeira, que não é professor na academia, mas chega a ser professor lá no Liceu de Arte e Ofício da Bahia. Então, é importante, entendeu? É importante mostrar que existiam esses pintores e que esses pintores tinham essa importância, assim. Nessa exposição, o que aconteceu? Nós fizemos também uma pesquisa de público. E foi muito curioso, que eu acredito que é a pesquisa de número 120, uma senhora negra lá beirando dos seus 60 anos ou mais, ela respondeu na pesquisa: eu nem sabia que existiam pintores negros. Você vê a importância de fazer a pesquisa. Você vê ela, uma senhora, ela falou assim: eu sequer sabia que existiam pintores negros. Porque quando você coloca na galeria, fica tudo pasteurizado. Entendeu? Mas, gente, as trajetórias são diferenciadas e elas precisam ser iluminadas, entendeu? Elas precisam ser ressignificadas. Por isso a importância do estudo nesse momento. E, curiosamente, nós só falamos de pintores mortos. O único que estava vivo era o Emanuel Araújo. Emanuel Araújo, que era o único pintor vivo na exposição, né, que, graças a Deus, continua vivo até hoje e que é também diretor de um espaço expositivo, que é o diretor do Museu Afro Brasil, né, e que ficou representado também na nossa exposição. Então, nós tivemos, nesse núcleo, o negro representando as suas próprias artes, né, o seu próprio fazer, seja dentro dos cânones rígidos da academia, porque ele estava ali submetido a regras, né? Nós acabamos de ter uma conversa com um teórico que estuda a pintura acadêmica, né? E que falou que o museu, até por ser vindo de um espaço acadêmico, deveria mostrar ao público, né, como se desenvolveu o academicismo. Porque ser um pintor acadêmico, você tinha que seguir regras. E que, normalmente, hoje em dia, nós até desconhecemos isso, né? E esses pintores negros estavam submetidos a essas regras, né? Então, nós vamos ter ele na academia e vamos ter ele também na Arte Naif, né? Na Arte Naif, onde figurou a maior parte dos artistas até hoje na atualidade. Mas foi muito importante fazer isso, ter esse olhar, né, sobre esses pintores, dando essa questão desse protagonismo. E isso também foi interessante, porque a exposição ela foi visitada por vários grupos. Um dos grupos que visitou esse espaço foram alunos quilombolas. Entendeu? Alunos quilombolas, lá de Coatis, de Coatis, né? Eles visitaram a exposição e eu e Cláudia os recebemos lá. Mostramos as exposições, os núcleos, como estavam constituídos, os principais artistas, como eles eram representados. No final da exposição, a professora dele, a professora Silvia, chegou e falou emocionada para mim e para a Cláudia, falou assim: olha, foi muito importante esses alunos, nossos alunos negros, ter sido recebidos por outros negros no museu. Você vê a questão uma coisa simples, mas que teve um efeito muito poderoso dentro dessa recepção, entendeu? Então, esse foi o mote da exposição no terceiro núcleo, desse protagonismo,
E depois, se der tempo, a Cláudia fala da experiência dela, eu também falo da minha e a Ana da dela, porque isso teve uma repercussão internacional, entendeu? Cláudia chegou a levar essa exposição para apresentar lá na África do Sul. Eu levei essa exposição para apresentar num congresso da ALADA, no Chile. E ela também já tinha sido aprovada no ano passado para a ALADA Equador, que não fui por conta da pandemia. Entendeu? Então, a exposição ela teve uma ressonância internacional, né? Sem contar que, pela primeira vez, nós fizemos lá no museu oficinas, né? Porque no Museu, né, de Belas Artes, enfim, as oficinas são muito com temas voltados para a Europa. Então, nós tivemos, pela primeira vez, contação de histórias africanas. Nós tivemos oficina de Abayomi. Nós tivemos uma noite, a Noite Preta, onde foi dançado as danças afro. Então, você vê como isso teve uma adesão grande. E ainda produzimos também um seminário, onde o então presidente da Academia Academia Brasileira de Letras... Foram dois seminários em 18 e 19. Isso, que você vê que um presidente da Academia Brasileira de Letras, que é um espaço embranquecido, criado por um negro, que ainda hoje não tem nenhum escritor negro, entendeu? Ficou só em Machado de Assis. Escritora nem pensar. Nós temos aí a Conceição Evaristo, que não consegue entrar nem por um decreto, entendeu? E aí você vê. E esse presidente ele abriu o nosso seminário, onde nós pudemos discutir isso, né? Lutamos ainda hoje, porque não tivemos grandes recursos. Sabe que a área de educação e cultura passa por falta de recursos, mas esperamos um dia poder, inclusive, fazer essa publicação. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar para não me alongar muito. Obrigado. Fizemos a publicação, Tobias, catálogo. Não dos seminários, né? Dos seminários tá. A publicação a gente fez porque ano aí passado. Mostra um diálogo, né, com outros intelectuais fora da instituição, que isso é importante para mostrar a circulação da ideia, né? Isso, vamos fazer. Aliás, a gente tem um webinário, gente, dia 30 de novembro, já coloca aí na agenda de vocês, 19h, webinário, né? Sobre artistas negros, todos artistas contemporâneos, né? Que vai ser a primeira vez que a gente vai estar até tratando, né, com artistas contemporâneos, né, negros. E por falar em artista webinário, esse mês da consciência negra, né, de novembro, que vocês estão fazendo aí na Belas Artes, pelo qual até parabenizo a iniciativa, o convite, enfim, né, o espaço. Lembrar também que nós estamos tendo lá no Museu Obras Abertas, e que na quinta-feira passada a Cláudia apresentou brilhantemente a trajetória dos irmãos Timóteo da Costa. Entendeu? E está acessível. Vai ir para o canal do YouTube do Museu Nacional de Belas Artes, mas já pode ser visto no Instagram do Museu Nacional de Belas Artes. E o Tobias, dia 25, vai também fazer uma apresentação lá sobre os 6 artistas negros da Academia Imperial de Belas Artes. Isso, um recorte com 6 artistas que foram professores e alunos da Academia Imperial de Belas Artes. Que eu já deixo aqui o convite de antemão para vocês. Muito obrigado pelos convites. Eu acho que se trata disso também, né? Da gente chamar vocês, vocês chamarem a gente, né? Então, acho que foi vamos nos aquilombar. Como diz Conceição Evaristo, vamos nos aquilombar. Isso aí. Eu acho que assim, eu estava anotando aqui algumas coisas, estavam falando, eu estava fervilhando aqui nas perguntas, né? Porque a próxima seria efetivamente os desafios, né? Mas acho que vocês trouxeram muitos desafios que foram bem pontuais, né? Eu falo primeiro com a fala da Cláudia, né, sobre a dimensão dos diálogos, né? E aí depois a Ana trouxe essa dimensão do negro enquanto produtor de cultura. E aí você finaliza, Tobias, falando sobre esse formulário de avaliação, né? Que a mais velha de 60 anos falou que nem sabia que existiam autores negros. E aí eu queria saber, assim, dentre todos esses desafios, qual assim, né? Porque foram perguntados muitos, mas
quais vocês acham que foram mais desafiadores para vocês lidarem, né? Porque é isso, né? Se tratando também do Museu Nacional de Belas Artes, receber uma exposição desse calibre, né? E aí eu não sei se em outro momento houve uma empreitada dessa, mas eu penso que, né, com essa entrada, né, sobretudo de artes afro-representantes, né, sobretudo de artistas negros e não negros, como que foi isso também, né? Porque é isso, a gente entende que, como você bem disse, Tobias, a tradição europeia ela é bem vigente no Museu Nacional de Belas Artes. Então, como que isso também pode ter mexido um pouquinho nessa estrutura museal? E eu queria saber, assim, né, qual um desses desafios, qual deles foi mais pulsante para vocês, assim, tentar resolver ou tentar solucionar, né? Assim, já, assim, gente, começando a falar aí, eu acho, assim, que o principal desafio foi esse mesmo, para mim, que a gente esbarrou, assim, foi quando a gente pegou, né, a gente fechou a pesquisa e viu que tinha esse problema para resolver, né? Então, falar de protagonismo como, né? Então, foi destinado para a gente 3 salas para a gente fazer a exposição. Então, a gente achava até que não ia caber, né? A gente estava na expectativa que seria só protagonismo e ia faltar a sala. E aí a gente teve que reduzir a nossa expectativa em relação a isso, né? E adequar, né? E aí faltou sala, realmente, por conta da parte né, das representações serem muitas, né? Então, eu acho que azeitar esse discurso expográfico foi, para mim, o principal desafio, assim, né? E, assim, de realmente a gente conseguir. Aí a gente tem questões assim internas mesmo de fluxos de trabalhos internos, né? Que eu acho que a gente conseguiu superar, né? Apesar das dificuldades, assim, a gente conseguiu trazer os eventos, né? Fazer. Então, assim, o que eu acho, eu identifico assim que foi um ponto de tensão que a gente custou, né, um pouco, né, a resolver, né? Esse era um problema, né? E até o 5º membro entra e traz na verdade, essa solução nos ajuda a pensar, né, nesse sentido, né? Então, para mim, aí eu não sei a Ana e o Tobias se veem também outras questões, mas eu acho que o principal desafio foi esse, a gente adequar o discurso expositivo, né? Porque isso, né, mexeu com a gente, assim, né? Com a expectativa, né? Tinha uma ideia e a gente teve que, então, fazer assim, repensar, né? E aí a gente superou e foi muito bom. Então, eu acho que complementando, né, um pouco a fala da Cláudia, assim, eu considerei o maior desafio lidar com um acervo que tem, sim, né, um viés racista, porque é a própria história do Museu Nacional de Belas Artes, é uma história eurocentrada, né? Não tem como, assim, é um museu cuja história começa com a própria vinda, né, da família real de Portugal, a questão dos artistas estrangeiros. Eu acho que começa muito com essa alteridade, né? Esse olhar do outro, né? Essa outrificação da figura do negro. E aí, se você tem, né, essa representação da escravização no período colonial e imperial, depois, na primeira metade do século XX, você tem outras representações, mas que, igualmente, podem são um pouco complicadas, né? Essa questão toda do negro visto como essa integração à nação sempre nessa chave da questão da mestiçagem, da cultura popular, ainda também da questão, né, tanto no período anterior quanto na metade do século XX, a questão do trabalho, da pobreza, das formas, né, de invisibilização. E aí, assim, o museu, eu acho que aí é interessante conversar com vocês, né, que estão na academia, estão na universidade. Eu acho que o museu tem uma responsabilidade que é diferente, assim, da universidade, né? Lida com outro público e aí tem uma responsabilidade maior, porque nós recebemos muitas crianças em idade escolar, né, de escolas públicas, então, assim, vinha muitas crianças negras, e aí, como você vai lidar com esse acervo sem acabar isso, reforçando uma questão do próprio racismo? Então, assim, até interessante, né,
que o Tobias falou das crianças quilombolas, e foi uma sugestão do Tobias de que eu não recebesse, não estivesse junto com ele, com a Cláudia, recebendo essas crianças, né? E porque é uma questão da representatividade. E eu entendi isso, e inclusive eu concordei, porque aí, né, eu quero fazer o gancho para o outro desafio que eu vejo, é que, assim, embora fosse uma exposição que estivesse tratando de artistas negros, que estivesse tratando, né, de representações visuais de negros, o museu em si, ele não é um espaço, pela sua própria história, ele não é um espaço que convida um público não branco, né? Ele é visto já como um espaço branco. Então, assim, nos próprios questionários, a gente recebeu muito essa crítica, que o museu em si ele é visto como um espaço mais elitista. Então, ainda que a exposição tivesse essa temática, a maior parte do público ainda era um público branco, de classe média. Eu acho que a gente eu acho que o desafio também, eu acho que foi muito esse, trazer um público diferente para essa exposição. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso em parte através da questão das escolas e tudo. Não sei se depois o Tobias vai falar mais da questão de que, pela primeira vez, a gente conseguiu trazer o próprio pessoal da limpeza, né, do museu para ver a exposição. Eu, Cláudio e Tobias, os recebemos, né, mediamos essa visita e tudo. Mas eu também vejo um pouco o desafio, e que eu também quero deixar claro que não é uma crítica ao Museu Nacional de Belas Artes em si, mas aos espaços museológicos em geral, principalmente os espaços de arte, né? Essa questão de ser ainda um espaço mais elitizado. Aí. Como desafio, Jean e Carol, nós vamos ter uma coisa que é interessante e instigadora, não é só olhar no acervo, né, onde está o negro, né? É ver também dentro da estrutura do próprio museu, né? Onde estão os curadores negros? Também a gente tem que pensar nisso, né? Vocês estão aí dentro da academia, né? Traçando novas linhas, novos pensamentos que vão vicejar em novas análises curatoriais, entendeu? Então tem que saber também onde está esse olhar negro, porque muitas dessas peças que foram expostas, muitas delas foram expostas pela primeira vez, entendeu? Pela primeira vez. Mas por quê? Ela está lá na reserva técnica. O que falta é o estudo, o que falta é o olhar, entendeu? O que falta é criar o tema e seus devidos aprofundamentos. Né? Nós tivemos esse cuidado na tratativa do tema, por ser um tema espinhoso, né? Não é um tema fácil, mas, de qualquer forma, dá conta. E, pela primeira vez, nós tivemos muitos negros adentrando o museu atrás da exposição. Aí, aqui que está aquela exposição. Olha, o negócio foi em 2018. Né? Em 2018, nós tivemos a exposição. Em 2019, nós já tivemos um encontro, né, que foi o encontro com Rona. Em 2020, nós já tivemos uma exposição virtual também tratando de negro. E em 2021, já temos outras propostas. Então, quer dizer, nós conseguimos colocar na pauta, conseguimos pautar na agenda do Museu Nacional de Belas Artes a discussão do tema. Né? E, curiosamente, isso foi importante porque surgiu o quê? Surgiu um grupo de estudo, que depois Ana vai desenvolver melhor, né? Foi feito um grupo de estudo em 2018, onde essas questões são tratadas. Né? Em função até desse grupo de estudo, nós vamos ter agora, no dia 30, um webinário. Um webinário com artistas negros. Né? E essa coisa que a Ana falou, de museu ser um espaço branco, né? Um dos artistas que vai falar no webinário é o Maxwell, que é da Rocinha, e que é prêmio Pipa. Ele não sei se a exposição ainda está, mas estava lá no Paço Imperial, a exposição onde, inclusive, tinha Renata Felinto. A Renata Felinto, qual é o trabalho dela?
é levar uma família negra num espaço onde a família real brasileira viveu, a família imperial. Então, ela faz essa tratativa para você ver que é uma artista e que essa questão desses espaços ainda permanece. É a permanência da exclusão nesses espaços associada à cultura. Esse é o trabalho da Renata Felito, que foi premiado com o Prêmio Pipo. Entendeu? Então, essa é a questão. Agora, como desafio, nós tivemos aí a questão, porque onde estão os negros dentro de uma instituição cultural? Ou estão na segurança ou na limpeza. A maioria deles estão na segurança e na limpeza. E nós tivemos uma aceitação muito grande desse público, né? Tanto é que nós não conseguimos para a segurança, por questões internas, mas conseguimos fazer uma visita para as pessoas da limpeza. Entendeu? Porque um tema não é um tema que só diz a respeito dos negros, ela diz a respeito de toda a sociedade. Né? Porque o museu ele tem que representar não só o negro, mas tem que representar o indígena, tem que representar todos. Entendeu? O espaço tem que ser democratizado. Nós temos a Lei 10.639, né, na questão das escolas, e nós temos que pensar isso para além, para as instituições culturais também. Entendeu? Não ficar só restrito, porque muito se fala que museu não é escola, mas a pegada pedagógica do museu também é importante. Né? Então, a gente tem que pensar até que ponto nós estamos incluindo ou excluindo. E se estamos incluindo por quê, se estamos excluindo por quê. Pensar nessas práticas de forma mais crítica. Entendeu? Então, o desafio é constante. Entendeu? O desafio é constante, porque, inclusive, nós estamos na tentativa de modernizar, para não ficar só no século. Essa questão do negro é só na colônia, no império. Não, ela segue até hoje. Onde está o artista negro hoje? Em que galeria? Ele está ocupando o Museu de Belas Artes? É uma questão. Nós temos que trazer isso. Lá no Paço Imperial, eu já vi, está lá. Entendeu? E hoje, no museu, como é que está? Então, a gente tem que trazer esse tema e debater junto com a sociedade. Né? A nossa ideia é essa, é debater com a academia, com a sociedade, né? Porque para que o museu seja verdadeiramente um espaço inclusivo e de todos, e que o negro não entre apenas com aquele sentido que entra muito na história de contribuição. Não é contribuição, porque o negro não contribuiu em nada, como contribuiu no folclore, contribuiu. Não, ele participou, ele efetivamente participou de corpo e alma, né? Como diz uma pesquisadora nossa conhecida, Heloísa Souza. Fala muito dessa questão. É isso, Jean, é isso, Carol. Não sei se Cláudia quer acrescentar mais alguma coisa, mas já está aí a dentro do grupo de estudo. Carol, eu queria falar um pouquinho ainda em cima do que o Tobias falou, né, dessa questão da repercussão, né? Então, era algo que a gente ia à exposição e via, né, as pessoas, a reação das pessoas. Isso, então, motivou a gente a fazer uma pesquisa de público, né? Então, a pesquisa, ou seja, a nossa proposta era atingir um público negro, né, maior. Então, assim, a gente fez uma pesquisa de público, ela teve uma duração de aplicação de questionários, mas nesses questionários a gente conseguiu identificar que a gente não atingiu esse objetivo em si, presencial, né? Pelo menos a maior parte dos respondentes aí da pesquisa não foi de pessoas negras. As pessoas negras que estiveram lá, elas tiveram uma grande identificação. Mas aí, em referência a essa questão mesmo da repercussão, numa das minhas idas à exposição para pegar os questionários ao fim da tarde, né? Então, um certo dia, um rapaz, né, a segurança toda passando rádio, já era 5h30, o museu fechava às 6 horas, e aí é porque tinha uma pessoa que queria visitar a exposição, que estava procurando uma exposição sobre a Redentora, a princesa, né, e que achava que era ali. Então, aí vieram me perguntar, essa exposição? Eu falei, não, o tema não é esse, mas se ele está falando que é o museu, deixa ele vir, vamos lá. E aí eu recebi um rapaz negro de cerca de 20 anos, né? E aí ele nunca tinha ido ao centro da cidade,
Ele vinha de Barra de Guaratiba, então ele se perdeu, né, e tal, mas ele foi, e ele tinha ouvido falar da exposição no rádio, numa estação, não sei qual, e ele tinha, né, assim, uma ideia, né, então, sobre uma relação muito grande com a Princesa Isabel. Aí eu falei assim, não, mas a exposição não é sobre a Princesa Isabel, essa questão. Então, assim, essa questão das temporalidades, né, e de consciência de negritude é algo assim ainda muito presente, né? Então foi uma das revelações assim que trouxe para mim a exposição, né? Então, em pleno século XXI, então a gente foi em 2018, a gente ainda tem jovens que ainda não têm consciência da sua negritude, né? Então, então a gente está falando de um bairro que está na cidade do Rio de Janeiro, então a gente não está falando de município, a gente está falando de Barra de Guaratiba, então você ainda tem pessoas que ainda não conhecem o centro da cidade, muito menos o museu, mas ele foi uma pessoa que foi muito assim, né? Então ele colocou aquilo na cabeça e foi, aquilo mobilizou ele sair de dentro de casa, né? Conhecer o centro da cidade e tal, e ver uma exposição. Então ele nunca tinha entrado no museu e eu fiquei muito feliz assim de conversar com ele e apresentar um pouco de um outro mundo, né? Então isso também é a repercussão dessa exposição, né? Então foi bem bacana. Então, a gente dando continuidade, a gente falou muito sobre essa importância da presença de pessoas negras dentro dos espaços do museu, né? E muito por conta também dessa recepção dessas crianças quilombolas. E a gente vê como essa atuação de vocês afeta os outros de alguma maneira, né? Então, agora eu queria perguntar, a partir da perspectiva de vocês mesmos, como foi, considerando esse lugar enquanto pessoas negras, mulheres, né, pesquisadores, organizar uma exposição sobre a representação e o protagonismo do negro, né? Olha, eu acho que foi algo assim bastante assim interessante, uma experiência única, né? E a gente espera que isso cada vez mais cresça, esteja aí nesse movimento de crescimento. Então, como o Tobias falou, a exposição mobilizou várias coisas, né? Então, várias atividades, e continua mobilizando, então a gente está em 21 e a gente está trazendo a galera, continua navegando, né? Então, essa questão dessa repercussão com o público é que eu acho que foi muito gratificante, né? Então, a gente teve casos de pessoas que se emocionaram. Então, pessoas se identificando com um casebre de pau a pique, que moraram no casebre. Então, pessoas novas, né? Então, teve um caso de um rapaz que falou, ele veio de não sei qual estado do Nordeste, e aí ele falou, eu morei, então um rapaz assim, que não tinha nem 30 anos, eu morei numa casa assim, né? Ou então, diante da pintura da Mãe Maria, nossa, lembra minha avó, lembra minha bisavó, né? Então, houve uma identificação assim, muito grande, né, das pessoas negras, né, assim, em determinados personagens, né? Ou seja, nas representações. Então, algumas figuras falaram muito, né? E isso que eu acho que foi bacana, de uma exposição que emociona aí por essa questão das memórias, né? Dessas afetividades de lembranças, né? Em família, né? Então, eu acho que isso, assim, enquanto uma pessoa negra, né? Então, você ter como resultado esse tipo de manifestação, eu acho que é o mais bacana, né? Então, eu aí na minha trajetória, desde lá da graduação, eu venho estudando essa questão dos negros. Na verdade, eu ia fazer até uma minha uma monografia sobre Estevão Silva. Mas como essa questão do tornar-se negro é um processo ainda, né? Então, a sua geração, Carol, é diferente da minha, do Tobias, né? Então, eu passei por um processo de tornar-me negra e mudei a minha dissertação. Fui pesquisar a questão do movimento negro e como que isso me levou para uma trajetória. Então, assim, e aí eu me sinto muito feliz aí de ter, né, até coordenado esse grupo, né, de ter vivenciado isso, porque a gente só foi assim riqueza de respostas, né? Então todos os desafios que tiveram não importava, que o importante era a galera passar, a galera navegar. Então a galera passou, navegou e a gente está ali. Esse é um movimento que tem uma de longa duração, né? Ele está se mostrando como um movimento de longa duração. Então eu acho que isso é o que é mais bacana, né? Então tem essa coisa não só de ser mulher, negra, mas de ser museóloga, né? Porque a gente tem uma questão da função social, né? Então,
o museu ele precisa estar dialogando com os diferentes públicos. E aí a gente tem essas heranças patrimoniais. Então, assim, o Museu Nacional é isso, de Belas Artes é isso, a gente precisa reconhecer, a trajetória dele é essa. Então, ele herdou da Escola Nacional de Belas Artes, da academia, toda essa tradição acadêmica europeia. Essa é a história, mas cabe a nós problematizar essa história, né? Contar essa história, porque essa que é a questão. Você chega lá na galeria, não sei se você já visitou, então a gente tem obras históricas, então a gente lá atualmente são 2 galerias, mas principalmente a galeria do século XIX, é uma galeria de pinturas históricas. Mas quem conta a história? Quem diz o que aconteceu lá naquela cena da redenção de Cã? Quem disse o que aconteceu lá em relação ao genocídio indígena, trabalhador? Então, assim, a gente tem toda essa temática que está lá e está hoje no presente. Mas é preciso que a gente relacione, né? Então, isso também é o museu se qualificar, a gente ampliar, abrir olhares, trazer junto, né, esses discursos positivos, flexibilizar essa instituição, porque o que acontece? O museu, o prédio já é muito impactante. Eu, quando fui lá pela primeira vez, nossa, e se você vem da periferia, então você não viu aquilo. Então, eu fiquei muito tocada com esse rapaz, nesse sentido. Então, ele nunca tinha ido ao centro da cidade, ainda nesse mesmo dia ele entra no museu. Então, assim, um rapaz que vem de uma área mais rural. Então, isso dá um impacto físico, né? Mas que te mexe de alguma forma, né? Então, isso para mim foi um grande exercício assim, da função social do museu, um exercício de cidadania, e eu acho que isso é que a gente está ter em mente, né? Essa coisa, né, da gente estar ali buscando cumprir essa missão institucional, que eu digo, né? Então, a gente precisa ter esse compromisso, né, de não perder essa chance de abrir espaços e falar, e problematizar e mostrar. Então, eu acho que essa coisa da emoção, de tocar, né, a mensagem, fazer chegar, que eu acho que é o principal. Foi o principal para mim. Concorda aí, no gênero grau com o Cláudio, entendeu? O tempo passou, mas a temática permanece. Esse negócio dela ter recebido esse estudante que veio dessa área lá, de Barra de Guaratiba, eu tive recentemente lá por essa região, e curiosamente não é uma região tão distante do Rio de Janeiro, mas lá tem um quilombo. Eu estive lá visitando o quilombo, que é o quilombo Cafundá Astrogilda, que está justamente nessa região. É um espaço mágico, entendeu? E lá, nesse quilombo, eles têm essa casa de pau a pique. E é muito curioso, porque Cláudia não contou, mas ela também recebeu os familiares do autor dessa Mãe Maria, que é Orósio Belém. Ela recebeu os familiares, porque os familiares do Orósio Belém, eles são muito ativos nas redes sociais. Se tu entra no Facebook, tem muita coisa lá. E os familiares dele, eles são da Umbanda. Inclusive, eles têm um terreiro em Cascadura. Me convidaram, inclusive, até para ir lá numa sessão, porque o Orósio Belém ele pintava muito pretos e pretas velhas. E, curiosamente, nesse quilombo Cafundá Astrogilda, eles têm lá toda uma devoção aos pretos e pretas velhas. Você está vendo, Carol, como as coisas têm conexão? As coisas não são gratuitas. Esse rapaz não foi lá à toa, entendeu? E hoje em dia eu conheço esse quilombo, também acho que não foi gratuito, não foi à toa, entendeu? Então as coisas começam a fazer conexões. Para você ter ideia, nós tínhamos lá na exposição o Entardecer, que é o retrato de uma senhora que vivia nas ruas lá de Vitória, no Espírito Santo, e que ela tem essa escultura numa praça pública. Um dia, por um acaso, um moço que trabalha neste museu, que tem o original dessa escultura, esteve lá no museu. Entendeu? Aí ele contou toda a história dessa senhora lá em Vitória. Então, tem as peças, inclusive, começam a se comunicar, entendeu? Então, a gente começa a ter essas pequenas coincidências que, por falta de um termo melhor, nós chamamos de coincidências, né?
Mas é isso que Cláudia falou, né? Nós temos essa responsabilidade, sim. Né? Eu sou professor na rede estadual de ensino, eu formo guias de turismo, né? Não é uma tarefa fácil, porque quando você fala aqui no Brasil de arte, a gente pega-se muito a perspectiva eurocentrada, né? Onde você tem que mudar o olhar do guia até para os aparelhos culturais e para os espaços culturais da cidade, você ressignificar uma pequena África, né? Você ressignificar outros espaços onde nós temos a presença do negro, como aqui é o espaço da Tia Ciata, na Praça 11, onde negros e judeus conviveram juntos. Isso tudo é uma construção, né? Você está aí na EBA falando a partir do Museu Dom João VI. Também sou muito curioso. O que temos de negro no Museu Dom João VI? Como é que está, além da Carol e do Jean? Né? Mas agora, está percebendo, Carol, a responsabilidade de vocês? Né? O professor de vocês apresentou lá a obra do Chaves Pinheiro. Né? O Alberto apresentou na quarta-feira retrasada a obra do Chaves Pinheiro brilhantemente. Chaves Pinheiro era um mestiço. Um mestiço. Entendeu? Que tem ali o nome numa rua ali no Caxambi. Entendeu? E que tem ainda obras aí no acervo, tem moldes aí no acervo do Dom João VI. Então, como que isso está sendo lido? Como isso está sendo apresentado? Isso também é uma curiosidade que fica em mim. Né? Entendeu? Porque você sabe que a escola e o museu têm um diálogo, né, entre si, pela questão de origem e pela questão também do que sobrou dos seus acervos. Entendeu? Então, é importante que tenhamos curadores negros, entendeu? Em todos os museus. Né? Agora, o MAN está lá com a memória, é uma invenção, com o acervo da Laje, tem um acervo lá da Bahia, enfim, né? Trazendo esses novos significados, esses novos olhares, né? Num espaço que não é muito identificado com o negro. Né? Porque vem o modernismo, o negro some de cena. Não é isso? Aí ele vai e só vai resistir na cultura popular. Não! Existe negros. O que nós precisamos é apontá-los. Olha, está aqui, está ali. Vamos ler, vamos ver, vamos mostrar, vamos falar. Né? E existe um público enorme, carente dessas informações. Foi isso que nós sentimos lá no museu. Né? Que as pessoas... Você via as pessoas muito tocadas vendo a exposição, né? Porque elas não esperavam que fosse se encontrar. Né? E você sabe como essa memória é uma questão de disputa também nesse país. Né? Então, a pessoa poder se ver uma avó Maria e falar assim, puxa, lembra a minha avó? A nossa assessora de imprensa, estagiária de imprensa na época, ela falou, nossa, ela lembra a minha avó lá em Minas, que morava, e contou todo o histórico da avó, que fazia a comidinha no fogão a lenha, com aquele pratinho de ágata. Gente, porque não adianta colocar as coisas francesas, porque o meu antepassado não ficou na França. Entendeu? Estiveram lá no pau a pique, comendo no pratinho de ágata. Então, esses referenciais são importantes. São importantes. E que eles, Carol, de uma certa forma também, não só vingue no mês de novembro, né? Porque chega novembro, aí é aquilo que a historiadora Giovana Xavier chamou de canseira negra. Olha, esse mês eu tenho vários eventos. Tem webinários. Né? Gente, isso tem que ser diluído no ano. Entendeu? Nós temos que sair um pouco desses marcos temporais, porque isso também pode ser um engodo. Entendeu? E colocarmos mesmo dentro da agenda do museu, da agenda da sociedade. Né? Fugir desses gatilhos, porque fica um mês que fala de tudo e nos outros meses não se fala nada. Entendeu? É isso, Carol. É bom ver você, uma jovem negra,
que já vem noutra perspectiva, como Cláudia falou, nós somos de outra geração. Até eu me entender como negro dentro de uma instituição branca, foi difícil, muito embora eu tenha feito museologia, tenha feito uma primeira tentativa de trabalhar lá com o Estevão, e eu só trabalhei com o Estevão porque eu nem sabia que ele era negro. Foi quando eu começou a trabalhar no departamento de educação do museu, foi uma fala meia debochada que eu ouvi de uma pessoa branca, né? Falou assim: olha, esse aqui era negro, mas foi expulso da academia, kkk. Olha que me deu curiosidade, que eu nem sabia. E olha que eu já estava na museologia, entendeu? E, enfim, né? Venho aí tentando em outros programas, né, trazer essa pauta, né? Enfim, faz parte, né? E venho até dentro do Estado também trazendo isso para os meus alunos. Fácil, não é, mas eu acho verdadeiro, eu acho que é um caminho honesto, entendeu? Agora, só espero que você, assim como os outros que nós recebemos, outros pesquisadores, recebemos até muito bem, que nós gostamos de compartilhar nossas ideias, mas teve gente que distorceu, entendeu? Por isso que hoje eu estou voltando à academia para poder defender essas ideias, porque tem gente que não tem honestidade intelectual, infelizmente, entendeu? Então, eu queria só pontuar um pouco duas coisas, né? Uma é que no museu você teve até outras iniciativas no passado, né, de trazer um acervo mais diversificado, de tratar até dessa questão negra, né, na década de 60. Você tem a aquisição, né, bem no início da década de 60, a aquisição da coleção de arte popular, a coleção de arte africana. Depois, na década de 90, você tem uma exposição de longa duração, Museu das Origens, e no centenário da abolição teve uma pequena exposição de obras também, né, em que o negro era representado. Mas a questão toda é que não há essa continuidade, né? E eu acho que esse também é um desafio para a gente agora, pensar justamente nessa questão de que isso seja uma coisa mais permanente mesmo, né? Uma discussão permanente no museu. E eu queria pontuar também essa questão dos curadores negros, né? Porque essa exposição, né? Somos 5 curadores, 4 curadores negros. Então, quando a gente está falando, né, de toda essa questão de criação, não é só a questão da criação artística, né, mas também de quem seleciona, de quem pensa, né, os discursos expográficos e o quanto que isso repercute no discurso mesmo que o museu apresenta, né, para o seu público. Então, eu acho que quando a gente fala dessa diversificação, não é apenas em relação aos artistas, mas também quem tem essa autoridade, né, curatorial, quem vai selecionar as obras, né, os textos a serem exibidos, né? Quem tem o poder de criar esse discurso expositivo. Então, eu acho que isso foi uma questão assim também interessante da gente pontuar na nossa experiência das galés, e que é diferente. Aí sim a gente pode falar, é bem diferente dessas experiências anteriores. Bom, eu posso até continuar já falando dessa questão, né, de um dos desafios da questão da continuidade. Quando a gente terminou, né, quer dizer, quando a exposição terminou, a gente não terminou a exposição, né? Essa necessidade de continuar os debates, as discussões, a gente sentiu muito como, né, dar continuidade a isso,
E aí, a partir, né, da exposição, a gente já produziu 2 seminários. Em 2018, já teve um seminário em que a gente discutiu, né, essa questão dos artistas negros nas artes visuais, aí mais de um ponto de vista histórico. Em 2019, a gente recebeu também no seminário a historiadora Hebe Matos, o artista visual Rona, foi muito interessante. A gente vai ter esse webinário, mas a gente sentiu também necessidade de um grupo de pesquisa, né? Então, foi criado, né? Eu cadastrei o grupo de pesquisa Artistas Negros e Representações do Negro no acervo do MNBA, e a ideia assim, do grupo de pesquisa era poder expandir esses debates, incluindo outras pessoas no grupo de pesquisa, né? Fazem parte o próprio corpo curatorial, mas a gente sentiu necessidade de incluir outras pessoas que também estivessem pesquisando, debatendo esses assuntos, como, por exemplo, a Cíntia, né, que faz parte do quadro do MNBA, e aí eu acho, e a gente convidou a Cíntia, né, para participar do grupo. A Cíntia logo se prontificou, apresentou a pesquisa dela para a gente. Eu acho que agora a Cíntia poderia falar um pouco da pesquisa dela. Bom, pessoal, eu tenho que muito agradecer por esse convite da Ana de participar desse grupo, porque esse grupo de pesquisa ele contribui muito para a minha pesquisa, para a minha formação pessoal e para a minha pesquisa de doutorado. O tema da pesquisa é uma exposição geral de 1890 e o Estevão da Silva participou dessa exposição. Então, a partir desse grupo, eu posso ter, a partir dos diálogos que nós temos e tudo, eu posso perceber, falar sobre os artistas negros, ouvir sobre esses artistas, ouvir sobre teóricos negros e teóricos que falam sobre essa negritude. Então, isso enriquece muito o meu trabalho. E enriquece muito pensar sobre esse protagonismo do negro na sociedade. Então, eu acredito que esse grupo de pesquisa ele me traz um enriquecimento pessoal, institucional e acadêmico. Então, ele é muito bom para mim, entendeu? E fazendo um paralelo com a exposição das Galés às Galerias, tem um trabalho do Estevão da Silva que foi exposto, que é Uma Natureza Morta, de 1891, que é o ano em que ele faleceu. E eu sempre vejo nos trabalhos sobre o Estevão que ele é muito valorizado por essas pinturas de natureza morta. A crítica no século XIX, no caso do Gonzaga Duque, ele vai falar muito dessa vivacidade, dessa realidade da obra do Estevão, dos frutos parecerem verdadeiros, dá até vontade de você comer e de cheirá-los, de tão reais que eles são. Só que, olhando esses trabalhos e vendo isso extensivamente, eu comecei a me atentar por uma outra característica do Estevão, que é a pintura de retratos. Ele, inclusive, é premiado na primeira exposição geral dele, ele ganha algumas premiações nas exposições gerais, ele começa a ser premiado com a pintura de retratos. E ele faz esses retratos ao longo de toda a trajetória artística dele. E eu não vi muito falar sobre essa representatividade em relação aos retratos. E os retratos, juntamente com a pintura histórica, eles eram muito valorizados ao longo do século XIX, como pinturas muito enaltecidas, gêneros artísticos muito enaltecidos, mais, inclusive, do que as paisagens e as naturezas mortas. Então, eu comecei a pensar em porquê dessa não problematização em relação a essas pinturas de retrato que eram tão valorizadas. Aí eu pensei em alguns aspectos para levantar na minha pesquisa. Ele pintava muitos retratos pela questão de subsistência, era para a sobrevivência dele, ele recebia as encomendas desses retratos. A gente sabe que ele tinha uma dificuldade financeira, enquanto homem negro, ele saiu várias vezes da academia por questões financeiras e retornava. Então, esse pode ser um ponto de partida. A pintura de retratos podia soar como um ato de resistência, era ele marcar um lugar que, entre aspas, não era dele, não era lugar de um pintor negro pintar gêneros tão enaltecidos como pintura histórica, que ele, inclusive, pintou, e como retratos. Então, essa é mais uma questão a pensar. E ele pintava artistas brancos. Tem 2 quadros dele, um no Museu Nacional de Belas Artes e outro na Pinacoteca de São Paulo, que ele pinta o Castanheto, que é um artista contemporâneo dele, um amigo dele, que ele tinha afinidades artísticas,
e ele pinta esse artista branco. Tem um outro quadro de um menino com a melancia, que é um menino que a gente podia chamar de mestiço, mas talvez mais para branco do que para mestiço. Ele não tem um autorretrato, até onde a gente já pesquisou, até onde eu pesquisei. Então, por quê? Eu queria levantar essas 3 questões: a subsistência, a resistência, o porquê da pintura de artistas brancos, não do próprio autorretrato, ou não da representação de negros na pintura dele. São questões que eu pretendo levantar com a minha pesquisa. Eu, assim, eu espero chegar a algumas respostas, mas não me ocupo de respostas fechadas, que eu acho que o grande, como o Tobias falou, a Cláudia, a Ana, acho que a grande proposta é o debate, é você trazer mesmo o negro para esse protagonismo e despertar essas vozes desses artistas negros que foram tão importantes nesse cenário e que não podem ser invisibilizados. É isso. Bom, gente, a gente está, então, já partindo agora para a última pergunta, né? E só queria comentar uma coisa que eu acho que dá para perceber, assim, ao longo da fala de vocês, essa importância do tomar esse lugar da fala, né? De produzir a sua própria narrativa, né? Que é uma narrativa diferente da que tem se dito sobre as pessoas negras, né? Como é importante produzir e como é importante estar nesse lugar, né? Então, daí a importância de produzir esse grupo de pesquisa também, que é sobremaneira incrível, assim. Eu admiro muito vocês, não vou negar. E, então, seguindo essa linha de produzir novas narrativas, eu queria saber de vocês se vocês percebem alguma mudança no panorama museológico atual dentro da instituição, já em relação aos artistas negros, e também que caminhos vocês acham que deveriam ser seguidos pelos museus de maneira geral, assim, em relação a isso. Olha, Carol, eu acho que a gente vive um momento assim de desconstrução assim desse discurso, né, colonialista, né? Então, assim, isso está muito embrenhado, né, na nossa sociedade. E aí isso realmente apesar da gente ter dentro do campo da museologia várias mesas que são chamadas as reuniões, sabe? Assim, dos museólogos, né, para repensar o museu e tal. E, no final dessas reuniões, são editados documentos ali com diretrizes, né? Então, apesar da gente ter essas orientações, né, aí que preconizam, né, que a gente então cumpra essa questão da função social, não perca isso de vista e tal, mas existem os documentos e existe o fazer museal dentro do museu, né? Então, como que se faz, né? Então, a gente tem gerações, né? Então, de trabalhos, né, e fluxos de trabalhos, e a forma de ver o museu é um pouco diferente. Então, em algum momento, a gente tem aspectos mais da área de educação destacados, mais da pintura, né? Então, assim, ao longo, assim, né, se a gente olhar pelo retrovisor assim, do museu, a gente vai ver isso. E aí a gente vai olhar documentos antigos lá, às vezes, as declarações estavam lá, né? Então, destacando a importância da função social, essa questão, né, do racismo agora ela tem aparecido, mas da inclusão ela já estava lá. Mas entre, né, o que está no papel e fazer é a grande dificuldade. Mas eu acho que a gente vive um momento grande de desconstrução desses discursos, né, coloniais. Então, isso não é um fenômeno do Brasil, isso é um fenômeno que já está acontecendo há muito tempo, né? Já tem um tempo, e eu acho que a gente vive no Brasil isso agora. Então, eu acho que a gente tem muitas instituições aí fazendo, né, várias exposições problematizando isso. Sendo que no campo da arte, né, como a Ana colocou aí, acho que demorou mais para chegar, né? Então, você aí, Carol, que está fazendo, né, História da Arte, então você vê, está tudo ali, né, montado em cima da questão europeia. Então, a gente tem essa questão da América Latina que não está contemplada, né? E, então, tudo que a gente estudou lá em arte é matriz Europa, né? Então, agora que eles estão se abrindo, né, para rever essa história, não, né? Que outros protagonismos são esses? A mesma coisa em relação a semana de 22, né? Então, até está uma exposição no MAN, São Paulo, modernismo quando, modernismo onde, né? Porque, assim, não foi São Paulo. Então, a gente tem vários outros lugares que tinham, né, esse protagonismo de início de modernidade. Inclusive o próprio Rio de Janeiro. É moderno antes de São Paulo, é moderno antes da Semana de Arte Moderna.
E então tudo isso tem essa coisa, a sequência, tem uma trajetória de amadurecimento também dos técnicos, né? De conseguir trabalhar determinadas pautas, né? Mas hoje em dia eu vejo que tem um grande impacto, sim, no panorama museológico e nos museus, principalmente agora nos museus de arte. Então a gente tem visto muita problematização, muita discussão. Então a gente vê o MASP, a gente vê o MAR, a gente vê o Margs, né? Então o Margs também está com um grupo, né? Então, de alunos da universidade lá do Rio Grande do Sul trabalhando junto, né? Com a curadoria, né? O pessoal novo. Então, assim, Museu Dom João VI, e você está aí, né, lá no museu. Então, assim, isso há um tempo atrás a gente não tinha, né? Então, a minha geração, não tão antiga assim, mas assim, não tinha, era uma outra realidade, né? Então, isso está mais capilarizado, né? Sem dúvida, e eu acho que isso traz uma mudança, né? Então, por exemplo, a gente agora. O museu está fechado desde o ano passado, porque a gente está fazendo obras de restauração no prédio. Então, é uma obra de longo prazo, né? E então a gente está com um grupo para justamente repensar as exposições de longa duração. Então, essa vivência que a gente tem da galera, ela está sendo basilar para a gente nesse grupo, né? Entendeu? Então, é preciso que a gente amplie, né, os horizontes. Então, assim, eu acho que a gente nunca teve um momento tão favorável assim, e tão claro, né, para colocar esse papel, né, para problematizar, né, sobre essa presença negra e juntos aos museus, né? Então, eu acho que a gente vive um grande momento, um momento favorável, e que houve mesmo, né, uma mudança. Houve mesmo. Então, há uma preocupação, né, de se problematizar, não só em relação ao negro, essa questão indígena também. Então, por exemplo, a Bienal de São Paulo está toda em cima, infelizmente, do Jaider Isbel, que faleceu, né? Faleceu essa semana. Então, Bienal, Man São Paulo, é tudo Jaider. Então, é um artista indígena contemporâneo. Então, assim, quando a gente viu assim no MAN uma exposição de um artista indígena, né? Ele fez a curadoria da exposição. E que está muito interessante, vale a pena ver também essa exposição. Então, eu acho que é um momento, a gente está vivendo um momento na mudança, né? Então, eu acredito que isso mais para frente, a gente vai ter isso naturalizado, porque a questão é essa, a gente ainda precisa ali brigar pelo espaço. A gente ainda não chegou no momento em que é comum ver um coordenador negro, um chefe negro, um diretor negro, um artista negro, né? A gente precisa chegar nesse ponto. A gente não chegou, mas a gente está justamente no momento em que estão se abrindo, né, as portas, e as instituições já estão sensibilizadas para isso. Então, eu acho que a gente está no auge dessa repercussão aí no panorama museológico em relação a esse tema. Eu vou pegar o gancho da Cláudia, né, porque a Cláudia falou muito bem, isso é uma proposta, é uma provocação internacional, né? A gente vê que está ocorrendo no mundo todo, né? Esse revisionismo histórico, você vê aí a destruição dessas esculturas, né? de pessoas identificadas com o movimento escravagista, enfim, né? Essa revisão está pegando o mundo todo e ressignificando vidas no mundo todo. Tanto é que tem o movimento Vidas Negras Importam, entendeu? Isso é uma realidade, isso é um fato, né? E você vê o quanto a juventude negra hoje está morrendo, né? Tem um movimento Parem de Nos Matar, entendeu? Então, você vê aí, Carol, eu fico muito feliz em conversar com o Jean, a partir aí do Museu Dom João VI, que eu já estive aí, né? Estive aí pesquisando algumas dissertações de mestrado, foi quando era antes do incêndio, no 6º andar, vi o museu, tal, era uma salinha pequena, né? Mas, quer dizer, não tinham negros, né? Eu fui lá na coisa, você não vê professores negros, você não vê pessoal na secretaria negro, entendeu? Agora não, estou vendo pares, né? Estou vendo assim, poxa, ela é da minha etnia, ela, entendeu? Teve lutas muito semelhantes às minhas, né? O pai teve que trabalhar, estudar, muita gente tem que trabalhar, estudar, fazer tudo simultaneamente, se formar na correria, né? Como eu me formei na correria, trabalhando no museu, corre daqui, corre dali, esse desespero sem causa, né? E sem ver os nossos pares.
E quando eles chegam a algum lugar, como disse um professor meu lá no FRJ, falou assim: Tobias, você já viu quando um negro chega a um posto, ele logo morre? Ele morre porque logo vem um ataque do coração, porque as lutas são muito inglórias. E isso não é de agora. O próprio Leôncio Vieira, quando ele assumiu lá o cargo, um mês depois ele estava morto. Entendeu? Isso no século XIX. Então, essas coisas não vêm de agora. O próprio Estevão Silva morreu com 46 anos. Entendeu? Foi encontrado morto lá. E Cíntia falou muito bem aí dessa pesquisa que ela quer fazer, tirando o Estevão desse lugar da natureza morta, passando para o campo do retrato. Nós até fizemos uma exposição no ano passado, uma exposição virtual, que é a questão da retratística, né? Em que nós trabalhamos com 2 negros que foram retratados. E a questão do retrato também era um ganha-pão. Que lembrar que você não tinha máquina fotográfica ou a fotografia era muito cara. Entendeu? Então, tem alguns autores que falam que pintar a natureza morta é bom porque é um tema de fácil leitura. Então, ele é de fácil aceitação pública. Né? Então, até hoje, entra nas cozinhas, assim, até aqueles motivos, as frutas na geladeira, enfim. Então, isso é um tema de fácil leitura. Né? Mas, se pensarmos também numa problematização, nós podemos pensar que os negros eram coisas. Entendeu? Então, existe também esse lugar do negro, que é coisa, pensar nessa coisificação, pintando coisas também. Entendeu? E é muito interessante que, às vezes, a gente fica pensando assim, poxa, mas os negros não tinham nenhuma forma de se rebelar? Ah, claro que tinha. O próprio Estevão Silva ele vai pintar a lei de 28 de setembro, que é a lei do ventre livre, que esse ano está completando 150 anos. Né? Inclusive, o Estevão vai completar, acho que é 140 anos de falecido agora em novembro, e isso eu vou mostrar na fala que eu vou fazer da pintura dele. E para tu ver que era um cara tão articulado que ele colocava o cheiro da fruta atrás do quadro. Cara, o cara já tinha ele tinha que sobreviver, né? E ele já tinha essa sacação, além de ser um mestre no seu métier. Entendeu? Então, Carol, esse desafio que você nos põe é aquela questão: vidas negras importam, sim, e nós temos que ocupar espaços. Eu fui nesse congresso lá no Chile, e a colega, a pesquisadora que foi comigo, que foi a Heloísa Souza, ela falou assim: Tobias, nós temos que ocupar esses espaços. A ALADA é um grupo de estudos sobre estudos afroasiáticos, que é pouco divulgado aqui no Brasil, e poucos representantes vão participar desses congressos. Entendeu? Então, é um espaço que nós temos que... A Cláudia esteve mostrando a exposição na África do Sul. O que teve lá na África do Sul? Ela percebeu o apartheid, que é um local ainda marcado com a questão do apartheid. Entendeu? E ela, enquanto mulher negra, ela sentiu isso na pele. Porque as questões elas ainda são verdadeiras. Você imagina um professor negro chegando em sala de aula e vou mostrar uma obra de matriz africana, onde o aluno se recusa a ver aquilo porque ele é de religião pentecostal. E ainda vem com os pais para questionar o porquê que você está colocando aquilo em sala de aula. Entendeu? Percebeu? A coisa é real. É uma coisa que não está só no campo da teoria. Ela tem um desdobramento prático, sim. O aluno chega no dia seguinte com o pai para falar que teve questões de matriz africana. E nós temos uma lei que tem que cumprir isso. Entendeu? Você percebe? Isso são questões que estão na ordem do dia. E eu dando aula para uma aluna num curso de turismo. Fomos falar sobre o barroco. Vamos entrar no Mosteiro de São Bento. Eu me recuso a entrar nesse espaço, professor. É contra... Você percebe isso, Carol?
Isso já não é mais o garoto lá no ensino médio, não. Já é uma senhora lá na formação. E isso é real. Eu tive que falar, eu não vou citar o nome, quase que eu falo. Eu falo, fulano, nós não estamos aqui enquanto religiosos, nós estamos aqui enquanto pesquisadores. Nós não viemos aqui para nos benzer, pegar água benta, nem nada disso, não. Nós viemos aqui para ver o trabalho do barro. Depois de dar essa... Precisa falar isso? Precisa. Você vai falar assim, mas Tobias precisa falar? Precisa. Então, tem horas que nós temos que ser muito didáticos. No dia que eu for fazer a minha apresentação, né, aqui, para o grupo, eu tive até que explicar a questão do cativeiro, porque a minha apresentação dia 25 é falando sobre os professores negros na academia. Entre a cátedra e o cativeiro. E que vai ter a exposição virtual, né, no Google Arts também de sua curadoria, né? Entre a cátedra e o cativeiro, que deve inaugurar ainda nesse mês de novembro. Aí, aqui, eu tenho que explicar, conceituar, né? Mas lá, quando eu for falar, eu tenho que ser didático, porque a pessoa não sabe, né? Mas aí eu lembro até daquela música da... Esqueci o nome daquela... Enfim, daqui a pouco vem o nome dela, que ela fala assim, acorda, negro, cativeiro acabou. Entendeu? E isso era uma canção. Então, eu tenho que explicar isso, porque a nossa fala ela segue um caminho. E às vezes, nós naturalizamos, entendeu, Carol? Naturalizamos que isso, só porque fizemos as galés, e agora todos os museus estão fazendo alguma coisa, o Museu Histórico com o bonde da história, o não sei o que com isso, o outro com aquilo, o Museu MAN com a memória é uma invenção. Todo mundo se sentiu provocado a rever os seus acervos, a ressignificar, a reler, entendeu? Até para reapresentar de outra forma, num outro contexto, entendeu? Eu não sei se você sabe, mas tem lá no Museu dos Fuzileiros Navais, tem uma negra, toda paramentada com a roupa de fuzileiros navais, porque ela foi acolhida pela corporação. Então, nós temos muito disso, do negro ser acolhido, né, nessa questão dessa participação dele. Ele só não participa na hora da divisão da riqueza. Entendeu? Então, tem um movimento, até dentro do movimento negro, de fazer essas reivindicações monetárias também. Inclusive, entendeu? Porque não pode falar só que ele fez a participação, né? Porque você tem essa negra lá, que ela está até com com símbolo, né? Lá do Fuzileiros Navais. Mas ela não ganhou soldo por aquilo. Ela não teve nunca soldo na vida dela. O que ela tinha era o tabuleirozinho dela para fazer a venda dela das laranjinhas que ela vendia ali, em frente ao quartel. É como a negra Sabrina também, que vendia laranjas lá em frente à Academia de Medicina. E que veio, isso no século XIX, que veio o Rapa, na época, quis tirá-la de lá. E os alunos da academia, os acadêmicos, não, ninguém vai tirar a Sabina daqui. Entendeu? É claro, ela teve a acolhida dela, mas a subsistência era através daquelas laranjinhas que ela vendia ali. Então, nós temos que pensar também nessa questão da distribuição dessa riqueza, por onde ela está circulando, entendeu? Porque não adianta apenas falar que está lá, está a presença, mas você não ressignifica isso. Por quê? Você tem família, Jean tem família, todos têm... E como essas pessoas sobrevivem? Entendeu? Como, entendeu? Como você chegou aí? É claro que para chegarmos aqui, nós viemos lá no navio, lá nas galés. São milhares de gerações até estarmos aqui, entendeu? Estamos vivos, graças a Deus. Ricos, nem tanto, entendeu? E é isso que nós temos que também pensar, né? Não só na força simbólica da presença, mas também na força simbólica da representação monetária, assim. É isso. É por aí que eu vejo um pouco dessa contribuição, entendeu? Dessas riquezas também serem distribuídas para essas pessoas que efetivamente não contribuíram, mas que efetivamente participaram. Obrigada, Tobias, pela sua fala.
Bom, gente, agora a gente já vai partindo para o final. Se alguém quiser colocar alguma coisa, eu queria que vocês falassem bem rapidinho, assim, para não se estender tanto mais. Eu gostaria de agradecer muito, né? Então, a acolhida aí de vocês com o grupo, né? O interesse, né? Aí de nos receber, e eu acho que foi muito bom, bastante produtiva a tarde. Obrigada. Eu também quero agradecer, assim, foi uma ótima oportunidade, né, de debate, de discussão, assim, vocês nos provocaram muito no bom sentido. Olha, Carol, não preciso nem dizer, mas eu agradeço enormemente o espaço e uma grata surpresa estar com vocês. Nós tivemos aí no seminário, né, da EBA também apresentando a exposição, e é bom ver que tem estudantes interessados no tema. Muito obrigado pelo debate, e é bom que quando a gente sempre olha assim, sempre vem novas ideias na cabeça, vem novos olhares, porque revisitar o tema, revisitar a exposição, e é bom que se fala que a exposição ainda ela continua lá no Google Art, mas revisitar, ela sempre nos reacende velhas questões, entendeu? E coloca novas proposições. Tá? Muito obrigado, agradeço a você, Carol, agradeço ao Jean, agradeço ao professor Alberto Chilon pela oportunidade e agradeço a Cláudia, a Cíntia e a Ana por participar desse debate. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a você, Carol, Jean, professor Alberto, e meus colegas de grupo também, Tobias, Cláudia, Ana, por essa possibilidade aqui de estar conversando sobre esse tema que é tão importante socialmente, porque a gente não pode esquecer que a gente está no museu, mas o museu está vivo, ele está no mundo, e ele tem que discutir as questões sociais presentes, e isso é fundamental, esse espaço aqui está sendo para isso, e eu queria agradecer essa oportunidade. Então, gente, muito obrigada, assim, foi muito enriquecedor, assim, essa entrevista que eu pude perguntar algumas coisas para vocês, acho que o Jean também deve ter, assim, bebido muito do que vocês tiveram para dividir. Eu agradeço a quem assistiu até aqui também, muito obrigada pela presença de vocês, agradeço também ao MNBA, né, e queria pedir que vocês deixassem também os contatos de vocês aqui, ou algum e-mail, rede social, enfim, algum canal para que as pessoas conhecessem mais sobre vocês, o trabalho de vocês, enfim. O meu contato é ana.silva@museus.gov.br, e também a gente queria convidar, né, as pessoas, o museu está em obras no momento, mas para acessarem o MNBA no Google Art, porque além da exposição das galerias, a próxima exposição que vai ser inaugurada, da Cátedra ao Cativeiro, também tem uma exposição que nós fizemos no ano passado, nas brechas da representação, sobre a questão dos negros serem retratados, e convidamos, né, para as redes sociais do museu, o Instagram, o Facebook, tem sempre muito material, vídeos, né, de palestras e tudo, é bem interessante. Obrigada. Bom, então eu deixo meu contato aí com vocês, se tiverem alguma questão, estou à disposição, é claudia.rocha@museus.gov.br. Obrigada, Cláudia. Meu contato é reginaldo.oliveira@museus.gov.br. O meu, faltou o meu, vou falar para vocês. Eu botei no chat também, é cintia.calado@museus.gov.br. Tá bom, gente. Então, muito obrigada de novo. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Abraço aí. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Boa gente. noite. Obrigada. Tchau.